Fala galera, beleza? Bora começar aqui então a falar um pouquinho sobre a revisão sobre o livro 2, beleza? Vou começar lá desde o início, tá bom? Então, bora lá. Olha só, lá no início do livro 2, a gente comentou um pouco sobre os seres vivos e o meio ambiente. Foi quando a gente abordou, né, algumas características muito específicas do meio ambiente, galera, como alguns animais, né, daquela região, né, a gente viu aí um apanhado geral sobre biodiversidade, né? A gente resolveu esse exercício, a gente fez algumas práticas e resolvendo essa questão aqui que a gente viu, tá bom? Então a gente soube aí que dentro da natureza a gente tem subdivisões e às vezes eu posso ter um animal, né, muito parecido com o outro, mas que de fato é o mesmo animal, só que por isolamento geográfico, ele se modificou. Modificou como? Ele se adaptou àquele ambiente. Ele se adaptou àquele tipo de nutrição, àquele tipo de luz, né? Ou nenhuma, né, na verdade, né? E a alimentação principalmente foi modificada, obviamente, pelo isolamento geográfico, tá bom? Então, a gente continua falando um pouquinho. A gente falou também da questão do desmatamento, né? Então, a gente viu que existe esse processo bem interessante aqui, ó. Cadê? Aqui onde eu tenho os campos limpos, né? E desses campos limpos, com o passar do tempo, né, vão começar a surgir gramas um pouco mais altas, né, formando esse campo sujo. Desse campo sujo, com o passar do tempo, vão crescer mais plantas ali, umas plantas maiores, né, formando aí o cerradão. E, consequentemente, com o passar mesmo do tempo, né, bastante tempo, a gente tem aí exemplo de matas ciliares, né? A gente viu isso mais lá na frente quando a gente falou um pouquinho sobre desmatamento. Se recordam? Então, bora lá, continuando, tá? Deixa eu ver aqui. Falamos um pouquinho também, né, dos fatores bióticos e abióticos, que são aqueles fatores que têm vida, né, que são os bióticos, e os fatores que não têm vida, que são os abióticos. Né? Abiótico, eu vou botar aí como exemplo o quê? Luz, temperatura, vento, água, beleza? Agora, fatores bióticos. Eu tenho os animais, eu tenho as plantas, eu tenho as bactérias, os fungos, os pássaros, enfim. Todos esses são fatores bióticos. Comentamos também no capítulo 7 sobre a teia da vida, tá? Essa teia da vida foi bem interessante porque a gente pôde ver a partir daí como que está organizada a natureza, beleza? E qual o papel do ser vivo dentro da natureza, tá? Simplesmente a gente estudou um pouco da cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, né, na verdade, é do que os seres vivos se alimentam. Um exemplo, eu tenho aqui o gafanhoto. Deixa eu só acrescentar aqui. Pronto. Eu tenho aqui o gafanhoto. O gafanhoto ele vai se nutrir do capim. Só que o gafanhoto ele é comido pelo sapo. O sapo ele é comido pela serpente e a serpente é comida aqui pelo carcará, né? Que é um tipo de ave. Beleza? Óbvio, né, gente? Bom, vamos continuar. Então, a gente aprendeu aqui nesse capítulo os produtores, né, que são aqueles que fazem fotossíntese, tá? Então, o que é a fotossíntese? Né? Vocês explicaram para mim naquele vídeo do desafio, se recordam? Então, na fotossíntese, o que acontece? Vamos botar ele aqui em cima. A fotossíntese simplesmente é quando a planta, né, ela absorve a luz solar, tá? E quando ela absorve, ela com a ajuda de água e alguns outros nutrientes, assim como o CO2, essa planta absorve, transforma, tá? Essa energia solar, né, energia luminosa, em energia química, para que ela possa ficar nutrida, né, pelo resto da vida dela, beleza? Então ela converte energia luminosa em energia química, para ela poder guardar energia. Então ela produz aí um pouco não, bastante, né, de açúcar, né, de glicose, e ela também libera oxigênio diante dessa reação química, tá bom? Então temos aqui os produtores, tá? Que tem grande escala.
Esses produtores são consumidos pelos consumidores primários, né, que são os insetos. Depois os insetos vão ser consumidos pelos consumidores secundários, aí depois o terciário, depois o quaternário, beleza? Então, seguindo sempre essa cadeia. Então, a cadeia simplesmente é uma forma linear de um só ser vivo, Só que na natureza não existe só um ser vivo que consome aquilo dali. Existem mais seres vivos que consomem aquele mesmo tipo de alimento ou aquele mesmo tipo de animal, tá bom? Então, o que acontece? Existe então uma teia alimentar, né? No caso, a gente colocou aqui como exemplo a teia alimentar de uma floresta tropical. Então, nesse exemplo, a gente vê que a jiboia, né, ela é consumida pela arpia, assim como a jiboia pode ser consumida aqui pelo jacaré. Enfim, eu tenho um monte de seres vivos consumindo outros seres vivos e até mesmo até ele mesmo, certo? A gente viu aí como exemplos, né? Então aqui ele deu logo, nessa outra página, ele deu logo um resumão sobre o que a gente veria mais para frente, que era relacionado aos biomas, tá bom? A gente fez essas práticazinhas e a gente viu aqui a passagem de energia, né, que foi até uma questão de prova, tá? Então, como que essa energia, como que acontece o fluxo de energia? Através da cadeia alimentar, através da teia alimentar, tá bom? Que é passado esse fluxo de energia entre os ecossistemas. Foi até uma questão de prova, tá bem aqui, ó. A respostinha tá bem aqui, tá bom? Bom, a gente tem outros exemplos sobre outras pirâmides ecológicas, né? Então, temos aqui, né, alguns outros exemplos, tá? Deixa eu ver. Alguns impactos podem acontecer dentro da cadeia alimentar, né? Se você sofre algum impacto na cadeia alimentar, obviamente você vai sofrer um impacto na teia alimentar, que é muito mais amplo, correto? Vamos supor, se você tem o macaquinho lá na natureza, você retira esse macaquinho, mas você sabe que aquele macaquinho consome um outro predador, ou consome um outro tipo de animal, ou um outro tipo de inseto, beleza? Ele não vai mais controlar aquela população daquele inseto. E aí? E agora? O que que vai fazer se você retirou aquele animal daquele local? Então vai ter um boom daquele inseto ou daquele animal, correto? Então aí vai dar ruim em alguma cadeia alimentar. Consequentemente, vai interferir na teia alimentar, tá bom? Então fizemos todos esses exercícios. No capítulo 8 a gente falou um pouco sobre a diversidade dos ecossistemas, é onde a gente falou dos biomas, tá? Então a gente primeiramente falou do bioma mundial, tá? De todos os lugares da Terra, tá? E depois a gente focou, né, no bioma brasileiro, que é um dos mais importantes a gente saber. Quando vocês estiverem mais velhos, né, vocês estiverem lá no ensino médio, né, o tio Dudu, lá de biologia, ele vai falar para você sobre os biomas, tá bom? E vai falar que ele é um fator importantíssimo para que aconteça a biodiversidade, tá bom? Lembrando, cada bioma tem sua característica e tem sua riqueza própria, beleza? A gente falou de um monte de biomas, tá? Foi até um textinho muito interessante esse daqui, onde fala da população humana nos biomas, né? Então a gente sabe que existe população lá na Antártida, beleza? Naquele frio, beleza? E como que eles se alimentam, como que eles vivem, beleza? Então a gente sabe por ali. Tem ali o textinho falando sobre isso. Depois a gente focou nos biomas brasileiros, né? Então tinha essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, né? Essa imagem bem interessante falando sobre os principais biomas, né, que tem presença aqui no Brasil. Então você vê aqui ó, a Amazônia, né? Você vê a Caatinga, você vê Cerrado, Mata Atlântica, o Pampas, o Pantanal, tá bom? E a gente viu também alguns animais que são característicos, né? Animais e temperaturas características daquela região. E os animais, os principais animais que eu coloquei no vídeo para vocês, são os animais que estão em extinção. Um exemplo que tem aqui da Amazônia é esse boto rosa aqui, que geralmente em algumas religiões, né, é utilizado a parte genital dele para usar como afrodisíaco, né? Em algumas culturas também, né, que utilizam
desse bichinho, né, das partes íntimas do bichinho para poder produzir algo afrodisíaco, tá bom? Temos aí então a caatinga, que tem sua característica, ela tem esse ar desértico, mas ela tem alta riqueza, né? Alta riqueza da característica do bioma dela, beleza? É pobre quando a gente olha para os outros biomas, mas ele é rico pela característica dele, tá bom? Dele somente, tá bom? Eu não posso considerar ele como rico, rico mesmo. Rico eu vou dizer que é o Amazônia, que é o tropical, beleza? Mas a Caatinga, diante dos livros, ele não é rico. Porém, ele tem uma característica muito própria dele, beleza? Que são aquelas vegetações sem, sem folha, né? São aquelas vegetações mais secas. Temos também alguns animais típicos dessa região, como a gente tem o tatu-bola, né? É bem interessante para essa região, tá? O cerrado, a gente tem o tamanduá, que também tá em extinção, tá bom? E são animais típicos brasileiros, tá bom, galera? São típicos, mas a gente não dá muito valor para eles, tá? Lembrando, se retirar eles desse local, se não mais existir, pode acontecer algum problema na teia alimentar, beleza? Daquele tal bioma, beleza? Pantanal, temos aqui os jacarés, né? Temos o Pampas, que temos as emas, né? Temos aí a Mata Atlântica, que é uma das mais ricas, né? E que aqui no Rio de Janeiro está praticamente típico a Mata Atlântica, mas ela está reduzindo demais. Por isso que a gente tem aqui algumas unidades de conservação para poder preservar esse meio ambiente e preservar animais, né? Também animais, plantas, mas principalmente os animais, porque são típicos desse tipo de bioma. Se não existir mais, acabou ele, certo? Acabou. No capítulo 9 a gente falou do frágil equilíbrio, né, do ecossistema, tá? E a gente viu que podem acontecer impactos ambientais. No caso, se eu interferir num bioma desse, eu posso sofrer, então, impacto ambiental naquele tipo de bioma. Já pensou? Morre aquele local? Acabou. Acabou o animal, acabou a vegetação típica daquilo dali. Vai interferir, sim, na economia do local, vai interferir na alimentação, tá? Vai interferir no clima. Então pensa, há muitos impactos ambientais. A gente falou um pouco da desertificação, tá? É o processo em que acaba praticamente a vida do ambiente, tá? A gente viu aí, deixa eu ver, pegar mais aqui. A gente viu a pesca predatória, né? A gente viu aí alguns outros tipos de impactos, mas principalmente aqui a gente sabe que aquele meio ambiente, se a gente cuidar daquele ambiente, tá? Ele pode sofrer uma resiliência ecológica. O que, que seria isso? O próprio ambiente ele consegue retornar ao seu bioma anterior, beleza? Só não impactar ele novamente, beleza? Então ele consegue retornar, mas isso demora um pouco de tempo, isso demanda muito tempo, tá bom? Até que ele consiga voltar ao seu bioma natural. Lembra dessa imagem aqui? Lá no início lá do livro a gente abordou ela. Então temos o campo vazio, tá? Com o passar do tempo ele vai começando a formar as graminhas, tá? Das graminhas pode ter uma vegetação um pouco maior e mais tarde aquela vegetação ciliar, não é isso? A mata ciliar, no caso, né? Então tem aqui os nomes das fases, tá bom? Então a floresta é desmatada, temos aí a fase inicial, temos a fase intermediária e a recuperada, tá bom? Então isso tudo vai da sucessão ecológica, né? Então o maior vai suprindo o menor, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar aqui um pouco de... Tá, isso daqui eu abordei também um pouquinho com vocês sobre a relação, né, recente da natureza e o homem nas sociedades ocidentais. Então, com o passar do tempo, lá em 1972, até abordei com vocês que teve a primeira conferência, né, de Estocolmo, na Suécia. Tá? E que essa conferência foi a primeira discussão sobre o ser humano e a problemática do meio ambiente, uma vez que a gente estava saindo praticamente, né, estava saindo não, estava no meio daquela revolução industrial, né,
Então, uma das primeiras revoluções industriais, onde que veio aí a demanda de máquinas a vapores, né, a utilização desses objetos, né, para produção em massa, em escala, de material, né? A gente falou que mais tarde, né, foi criado essas unidades de conservação a fim de conservar vegetação e animais, né, o bioma em si, tá? E também comentei com vocês sobre a questão de campanhas publicitárias relacionadas à proteção do meio ambiente, tá? Então, algumas imagens elas foram muito impactantes para que coloque na cabeça do indivíduo em que a natureza ela é muito importante. Sem ela, a gente não existe, beleza? Um exemplo, uma coisa que eu cheguei a ver num filme foi o seguinte, tá? A gente aqui na Terra, a gente é um parasita, entendeu? A gente aqui na Terra é um parasita, tá? Por quê? A gente pode morrer e a Terra vai ficar, a natureza vai crescer e tudo vai fluir. A gente pode morrer, mas sempre a natureza consegue viver, ela consegue sobressair muito mais do que nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos muito fracos, tá? A natureza ela consegue suprir muita coisa, tá bom? De tão forte que ela é, tá bom? E assim foi isso, a nossa revisãozinha do nosso livro todo para você. Tá? Tem as forças da natureza, né, que a gente falou um pouco dos cataclismas, né, naturais e antrópicos, né? Então a gente viu aí algumas enchentes, né, que aconteceu no Peru. Até pedi para um desafio para vocês explicarem algum dos cataclismas, né, escolher um e falar um pouco sobre ele. Falamos sobre o desastre de Mariana e a gente pôde diferenciar dois tipos de cataclisma: o natural e o antrópico. O natural, obviamente, é causado pela natureza, correto? E o antrópico é aquele causado pelo ser humano, tá? Pode ser diretamente ou indiretamente, beleza? Bom, indiretamente é quando a gente acaba esquecendo, abre a torneirinha, deixa vazar a água e demora aí para tomar banho também. Isso daí, querendo ou não, é um impacto ambiental. Vai gerar problema mais para frente. Pensa, você está retirando toda a água boa, você está jogando fora, beleza? A gente viu também que durante o tempo, né, desde o início da Terra, tiveram aí grandes extinções, né? Uma das principais que a gente conhece foi a questão dos dinossauros. Então falei de cada período para vocês, a possível explicação para cada um, tá? E a gente conseguiu identificar aí um tipo, né, de extinção. E que hoje a gente sofre uma extinção, né? Uma não, várias extinções. Então existem várias espécies que estão entrando em extinção, graças a gente. Beleza? Então vamos fazer alguma coisa, não utilizar plástico, tá? Canudo, beleza? Então vamos nos proteger e proteger a natureza, correto? Aqui ele falou alguns animais que fazem migração, né, para poder sobreviver, para poder se reproduzir, para poder manter essa espécie. Então pensa, se ele vai para o lugar, se ele vive no lugar A, mas ele precisa ir para o lugar B, porque o lugar A ele fica muito quente. Então ele tem que ir no lugar B, que é um lugar frio, que ele vai ter que se reproduzir, colocar seus ovos ali, ou seja, nascer os seus filhotes ali, para depois ele retornar para o lugar A, beleza? Então, na verdade, o ambiente daquele animal é o lugar B, beleza? Então ele bota os ovinhos, bota a cria no lugar B, até ele crescer, e depois essa cria ela retorna para o lugar A, porque é mais quente. Quando o filhote cresceu, amadureceu e está na época de reprodução, ela vai para o lugar B e vai se reproduzir. Lembrando que essa ida e volta é porque na Terra, em algumas regiões, ora fica muito quente, ora fica muito frio, ou ora fica muito, muito mais frio, ou fica muito, muito mais quente. Então tem aí alguns animais que fazem essa migração natural, tá bom? Aí falei sobre o filme Era do Gelo, falei que o processo de congelamento e aquecimento da Terra é natural.
mais a gente amplifica, né? Porque a gente libera aí gases do efeito estufa e que superaquece a nossa Terra, tá bom? Falei sobre a migração dos seres humanos, né, pelo continente, tá bom? Então teve várias hipóteses, né, no caso aqui, ó, 4 hipóteses que falam sobre a migração dos seres humanos, tá bom? Como que surgiu os seres humanos na América do Sul, tá bom? Você vê que a maioria deles, ó, a maioria das hipóteses parte da África, beleza? Lembrando que há muitos e muitos anos atrás, isso daqui era Pangeia, tá bom? Então eram todos eles conectados, como que eu posso dizer? Esses continentes, tá bom? Show? E falei para vocês a parte do isolamento geográfico, né? Uma espécie, ela pode se isolar geograficamente, pode acontecer por alguma intempéries do meio ambiente, né? Do tempo, e essa espécie, ela se modificar, sofreu uma mutação. Por qual motivo? Pela temperatura, pela alimentação, beleza? Então ela pode sofrer um isolamento geográfico, continuando sendo a mesma espécie, porém isolada geograficamente. Não isolada, retirada da sociedade daquele animal, mas isolada quer dizer que ela está adaptada àquela região. Se eu pegar esse animal e colocar na região onde que ele era de início, ele não vai sobreviver, beleza? Bom, a nossa revisão foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá bom, galera? E até a próxima. Valeu e tô com muita saudade, tá bom? Tchau, tchau.